Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição de Espiritismo e Educação, iniciando o novo ano de 2026. Este é o nosso primeiro programa neste novo ano e que possamos estar aqui sempre com Jesus, para que possamos falar da educação à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Um abraço a você que está aí nos acompanhando através da Web Rádio Estação da Luz. Já conosco aqui na tela, nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Paz e saúde a todos. Obrigado, Marcos. Um grande abraço também ao Tavares aí. E gostaria de falar aí da nossa abertura aí. Muito linda a mensagem, muito significativa. É verdade, concordo com você. E você que está aí já está vendo os letreiros aí passando, a forma de participar. Nós estamos ao vivo, eu e o Ronaldo, estamos falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Então você pode participar do nosso programa, basta enviar a sua mensagem. Hoje nós vamos trabalhar um tema que consideramos muito importante e que você está vendo no letreiro, o letreiro que está passando aí no pé do vídeo, ele está aí já mostrando para você o nosso tema. Vai aparecer agora, nessa apresentação do Marcos Demário, Ronaldo Gomes, Rio de Janeiro, tema: a transformação do mundo depende de mim. Aí, Ronaldo, aí a pessoa deve estar nos acompanhando. Depende de mim? Eu não sou presidente da República, eu não comando a ONU, eu não tenho força nenhuma, eu sou um ninguém, sou um desconhecido. Como que a transformação do mundo depende de mim? Esses espíritas devem estar vivendo fora da realidade. Será mesmo, Ronaldo? Ou realmente a nossa ação no mundo faz a diferença? É interessante, quando você me passou o tema, a transformação do mundo depende de mim, apesar de estar no singular, ela é plural, porque esse depende de mim é nós. Somos todos nós nesse contexto. Então, mim, você, mim, eu, né? Vou brincar um pouquinho no trocadilho. E aí vem a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que é formidável e tem tudo a ver com o nosso tema. Por quê? É uma coisa tão simples que há 2000 anos Jesus já nos conclamava isso, no amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo como a si mesmo. E mais ainda, ele ratificando esse pensamento, essas ações do amar a Deus e ao próximo a si mesmo, ele deixa claro também: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ponto. Daí deriva toda a fundamentação para o nosso tema de hoje. E não tem como nós fugirmos disso. É fato que o egoísmo predominante ainda na humanidade deixa o amor totalmente escasso. E, Marcos, nós vamos nos debruçar também no aspecto, antes de entrar na pergunta, que muitos confundem o auto-perdão, o auto-amor, com o egoísmo, que não tem nada a ver absolutamente. Eu gostaria que você falasse sobre isso antes de eu entrar aqui na pergunta. Esse auto-perdão e o auto-amor. Por quê? Por que perdão? Porque é justamente o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. É uma vingança atrás da outra. Olha aí, já estão chegando aí, Rosane, todos os nossos amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Então, Marcos, eu gostaria que me debruçar agora, nesse momento, nesse primeiro ponto que eu coloquei aí. Bom, Jesus também nos disse, né, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, aí entra no auto-amor. Eu preciso me amar. Mas você tem razão, Ronaldo. Nós não podemos confundir esse auto-amor com egoísmo, com vaidade, com orgulho, com prepotência. E achar que, então, como eu devo me amar, eu posso passar por cima de todo mundo. Quer dizer, aí, nesse caso, é um amor egoísmo. Não?
E o amor, na verdade, ele é fraterno, né? O amor ele tem que se expandir, ele tem que abraçar todo mundo. E não você se. Ah, não, Jesus disse que, olha só, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar, me trabalhar para poder amar o próximo. Só que você acaba entrando no egoísmo, né? Você acaba se isolando, procurando se amar. E quando isso acontece, você começa a não enxergar os próprios defeitos, as próprias imperfeições, porque começa, no auto-perdão, a transformá-lo em autodesculpismo, que é outra história, né? Você ter o auto-perdão é você reconhecer a falha, é reconhecer a imperfeição e começar a se trabalhar para não falhar novamente, para transformar essa imperfeição numa perfeição. Isso daí é o auto-perdão. Agora, o autodesculpismo é quando você não reconhece a falha. E vocês, não, olha só, gente, se eu não falei o que devia falar, a culpa foi do Ronaldo, porque quando o Ronaldo falou aquela coisa, aí eu... Não, o Ronaldo não tem nada a ver com isso saiu de você mesmo. Então, são coisas muito diferentes, né? O auto-egoísmo é uma coisa, o auto-amor é outra. Auto-perdão é uma coisa e o auto-desculpismo é outra. Aliás, o desculpismo nós usamos muito, né? Porque você sabe, né, Ronaldo? Sou um espírito imperfeito, né? Porque eu, o espiritismo, já tenho esse reconhecimento. Agora, como todo espírito imperfeito, naturalmente eu erro, né? Eu falho, porque eu tenho imperfeições. E é por isso que eu preciso ser desculpado o tempo todo, tá? Porque Deus Isso, me desculpa, Jesus me desculpa, perfeito. da guarda me desculpa, então os outros também têm que me desculpar. Mas aí você não Isso. faz o autoconhecimento, você não faz a autoeducação, você só está rolando essa questão e deixando o tempo passar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou acrescentar um pouco na sua fala aí a vitimização também, Hum? que é o que mais nós fazemos. O que você acha disso? Ah, com certeza. Olha, nós somos vítimas dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, nós somos vítimas dos vizinhos, nós somos vítimas dos colegas da escola que fazem bullying conosco, nós somos A vítimas sociedade. não, primeiro do governo, Ronaldo, nós somos vítimas do governo, não importa qual seja o governo, nós sempre somos vítimas. Tem aquele ditado que dizem que é um ditado espanhol, né? Se existe governo, eu sou contra, né? E finalmente, Ronaldo, nós somos vítimas de Deus. Porque não sei não, Deus de vez em quando aí, sabe, privilegia uns, bota castigo para outros. Ou seja, é a vitimização. Nós nos colocamos nesse campo de sermos vítima, né? Aliás, hoje em dia, tem um familiar que estava conversando com Deus, porque ele é muito cabeça dura, ele é cabeça dura, mas e você que não abre mão do que quer? Não é cabeça dura também, não? Então, nós temos muito isso. Eu me coloco como vítima, mas não percebo que faço a mesma coisa que o outro está fazendo e do qual eu estou me queixando. Então, muito cuidado com essa vitimização, porque a vida não é exatamente assim. E a procrastinação? Ah, bom, com o espiritismo é só deixar para a próxima. Aí você agora acertou em cheio, na próxima encarnação. Não, claro, claro, sem dúvida alguma. Eu sei que eu preciso realizar a transformação moral, mas como a doutrina espírita me diz que existe a reencarnação e que, portanto, haverá vida futura, então não está dando para hoje? Está meio difícil? Deixa para a próxima. Para a próxima eu não digo não, Ronaldo, mas talvez daqui 2 ou 3 ou 5. Isso. Ah, olha, quem está pensando assim está cometendo um equívoco gigantesco. Nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para realizar, sim, a nossa transformação moral aqui e agora. Tudo aquilo que nós podemos fazer a nosso benefício e a benefício da coletividade, que adiamos, é complicação para o futuro. Perfeito. E a pergunta 909 tem tudo a ver. Mas antes de entrar na pergunta 909, perdão, nós temos que nos remontarmos à vida de Jesus.
quando ele diz para todos, todos sem exceção, vai, não peques mais, pois tua fé te salvou, para que não te suceda coisa piores, aquilo já é realmente o que está intrínseco aqui na questão 909. Nós falamos sempre aqui na mulher adúltera, né? Que foi pega, que ia ser apedrejada. Todos naquele instante estavam com as pedras, umas maiores, outras menores. E Jesus, tranquilo, olha e fala: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ou seja, aquele que realmente se exime de qualquer responsabilidade de erros, seja lá qual for o tamanho desse erro. Às vezes até que tão insignificante para mim, mas não para o outro que eu ofendi, mas que calou e cala até hoje no fundo da alma, do espírito imortal, quando Jesus faz essa observação. Que parece que nós nos esquecemos do chamado de Jesus. Vá e não peques mais. Quando ele fala isso, Marcos, ele nos deixa claro que ele sabe que nós vamos cair. Ele sabe que nós vamos ter algum momento, mais uma vez, a falha. Mas é um ditado que tem antigo. Olha aí, ó. Maria, nossos companheiros, muita paz a todos, gratidão mais uma vez. Ele sabe que nós vamos, em algum momento, dar uma derrapagem. Mas tem um ditado na população, na sociedade, no meio do povo, que diz: errar uma vez é normal, persistir no erro é burrice. E é verdade, nós não vamos errar mais naquilo, mas em algum momento, caramba, eu não devia ter feito isso. Nós vamos ter uma autoavaliação, que aí já vem a autoavaliação, o auto-perdão, o auto-amor, que é a reforma íntima, tão esquecida também no movimento espírita, que é justamente darmos a nós a oportunidade de entender, compreender e vivenciar o Evangelho. Então, na questão 909, eu vou ler aqui para todos, que era o capítulo 12, vamos lá, das leis morais, é assim, ó, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, está aí, ó, a pergunta aí, ó, vencer as suas más inclinações? Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Está aí, ó. Ah, quão pouco dentre vós fazem esses esforços. Marcos, eu penso que os espíritos ali entrou até com sentimento. Você percebe isso na resposta dos espíritos. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Nós fazemos os esforços, às vezes, para botar o pé na frente para alguém cair. Nós fazemos os esforços para procrastinação, para vitimização. Nós fazemos esforços, às vezes, para continuar falando mal do outro, para continuar com o sentimento de vingança. E o esforço maior de lutar contra todo esse mal que está em mim, que está no singular, e aí vai para o plural, porque somos todos nós, espíritos, ainda endividados. Marcos, essa pergunta cala fundo sobre o nosso tema. Sem dúvida, Ronaldo. E essa questão da força de vontade, do querer, que os espíritos nos colocam aqui na questão 909 do Livro dos Espíritos, e o pouco esforço que muitas vezes nós fazemos, eu sou um exemplo vivo disso, a nível físico. Durante anos, eu sofri muito com a minha coluna. Muito mesmo. E aí comecei a ir fazer exame, durante um bom tempo fiz acupuntura, aquela coisa toda. E justamente a terapeuta, a doutora disse assim, você precisa fazer exercícios físicos. E eu confesso, exercício físico não era comigo. Tá? Mas as crises de coluna acentuadas, né? E eu comecei, tem que começar, né? Então, procura daqui, procura dali, tá? Um professor de educação física, aquela coisa, e eu comecei. Comecei, já estou nisso há pelo menos uns 3 anos. E
esta semana que passou, uma amiga entrou em contato para desejar, né, Feliz Ano Novo, aquela coisa toda, e lembrou e me perguntou, e aí a coluna, como é que está? Ele falou, graças a Deus, muito bem, desde que eu comecei a fazer os exercícios físicos. Nunca mais eu tive uma crise, né? A musculatura está toda reforçada, e eu comecei a me habituar todo dia. Então, eu digo aqui em casa, pessoal, quase 5 horas está na hora da academia. E, para mim, virou assim o hábito, a rotina. Né? Vou lá para a esteira, vou fazer os exercícios, aquela coisa toda, né? Diariamente. De vez em quando com algumas falhas aí, mas tentando ali. Bom, mas essa é uma questão física, orgânica. Mas e a nível moral? Sim, a nível moral, às vezes, é mais difícil. Ou, aparentemente, é mais difícil. Controlar vícios, paixões, combater o egoísmo, o orgulho em si. Mas é esse esforço que os espíritos estão colocando aqui na questão 909. Porque Kardec pergunta se nós podemos vencer as nossas más tendências com os nossos próprios esforços. Essa é a pergunta dele. E os espíritos são claros na resposta. Sim. Mas por que sim? Porque você que está aí nos assistindo, todos nós temos o potencial divino conosco. Por isso, Jesus disse que somos a luz do mundo. Afirmou que nós somos o sal da terra. Porque eu sou uma criatura de Deus. E Deus, quando me criou, me deu todo o potencial em germe para desenvolver. Na minha caminhada para chegar ao estado de espírito puro. E essa caminhada, eu é que tenho que fazer. Por que nós somos tão diferentes? Porque cada um está no determinado grau, no determinado degrau dessa caminhada. Daí as diferenças todas. Eu posso me aproximar muito mais rapidamente de Jesus, por exemplo, ou, se não Jesus, mas do meu anjo da guarda. Sim, é o que eles respondem a Kardec. Sim, você tem o potencial divino, é uma questão de esforço. E aí você lembrou bem a resposta dos espíritos, né, quando dizem uma espécie de lamento. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, nós precisamos nos esforçar, e isso é processo de autoeducação. Por isso, nós trouxemos o tema aqui para o programa. Eu queria ter um mundo, que esse mundo tivesse mais paz, tivesse menos violência, tivesse mais justiça. É ótimo desejar tudo isso, e nós temos que desejar mesmo. Mas só desejar, nós temos que nos perguntar, mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Então, eu preciso acionar esse meu querer, essa minha vontade, porque assim eu ponho em ação esse potencial divino. E colocando em ação esse potencial divino, eu vou me educar. E em me educando, eu passo, então, a ser exemplo para os outros, um influenciador moral dos outros. Tem um companheiro, eu estava assistindo ontem no TikTok, e dando uma entrevista, ele disse que uma certa vez, conversando com o nosso querido Divaldo Franco, ele disse assim, Divaldo, você deve ser muito assediado pelas mulheres, né? E o Divaldo falou, sim, isso acontece. Como é que você faz para lidar com esse assédio? Afinal de contas, você é um homem. Você está aqui reencarnado. Né? E o Divaldo diz assim, ele usa uma expressão que agora eu estou esquecendo, mas assim, eu sufoco na raiz. Ou seja, eu corto na raiz. Eu não dou espaço nenhum, nada. Nada. Não é para ser bonzinho, ser fraterno. Não. Se a pessoa chega junto com uma segunda intenção, ele fala assim, corto pela raiz. E é um esforço, né? Então, você vê que era um esforço que ele fazia
é muito grande para se manter na sua obra, né? Para se manter como um legítimo representante do Evangelho e da doutrina espírita. Obviamente que isso tem que ser constante, mas esse é o esforço. E quando você começa a fazer, você descobre que você tem o querer, você tem a vontade e você tem o potencial divino. Então, isso tem tudo a ver com o tema, tudo a ver com a educação. É o bom combate, né? Nós nos esquecemos muito disso também no movimento. A questão 910 também, Marcos, nos chama a atenção porque nós não estamos sozinhos. E achar que nós estamos sozinhos nesse esforço todo é um grave erro. Nós sempre estamos acompanhados, até porque o pensamento, o nosso pensamento, a nossa índole, ela irradia. Nós não ficamos isolados com os nossos pensamentos. Ele está aí entrando em órbita fluídica e mental psíquica no campo atmosférico aí com várias mentes. E aí a sintonia, ela é formidável, ela acaba te sufocando ou te aliviando, mas depende justamente do que eu estou emitindo, do que eu estou vibrando. Qual é a minha sintonia? Igual o rádio, lembra? Chiava até achar a rádio, e hoje não é muito diferente. Então, a questão 910, Kardec pergunta: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E responde os espíritos: se o pedir a Deus e ao bom gênio, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. Por que eu estou colocando isso, Marcos? Se a paz do mundo depende de mim, depende das minhas vibrações, não é isso? Depende do que eu penso, da minha transformação, os meus esforços, mas depende muito da minha índole, de quem realmente eu sou. O espírito imortal, mas em que vibração eu estou seguindo? Quando eu luto com os esforços, como o Espírito diz, com a ajuda que eu estou pedindo a Deus, para que eu mude a minha vibração, que eu consiga sair da procrastinação, da vitimização, tudo que nós comentamos aqui, e que eu procure ver no outro, como diz Joana de Anjos para o Divaldo, o problema nunca foi, nunca será o outro, é sempre eu. É eu comigo mesmo. Não tem essa diferença. O que eu estou vendo no outro, a inveja, a cupidez, a maledicência, sou eu, não é o outro. Eu crio uma situação mental achando que o outro tem, por que tem tudo aquilo? Por que o outro, eu estou cuidando muito da vida do outro e esqueço que a luta é íntima. E isso também está na passagem do Evangelho, quando Jesus chama Pedro e fala: Pedro, segue-me. Aí Pedro olha assim à distância João e fala assim: mas Senhor, e este? Aí Jesus fala assim: que tens tu com ele? Siga-me tu. Entendeu, Marcos? Nós precisamos compreender que a luta é pessoal, é individual. E quando eu saio de mim para fazer a visita ao hospital, ouvir alguém que precise, sair para. Enfim, a caridade é dia a dia com os familiares, na rua, não importa. Eu vou cair, como nós falamos, vou errar, mas quando eu tenho esse nível de consciência que a luta é minha, eu não tenho que me preocupar com o que o outro faça ou deixa de fazer. Pelo contrário, se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar para fazer minha prece, minha oração para aquela pessoa. Então, Marcos, eu penso que está ali, os espíritos nos ajudando, os esforços são totalmente nossos, e ainda tem a questão 459, que eu vou me debruçar, vou colocar para você agora, que eu sei que você vai falar também, que ele pergunta: influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos?
Responde os espíritos muito mais do que imaginais, de tal forma que são eles que vos dirigem. Marcos, é muito profundo. Sem dúvida, Ronaldo. Essa é a beleza da doutrina espírita, ao dizer que não estamos sozinhos no universo. Nós estamos sozinhos nesta vida terrena, que nós temos aqueles que estão na dimensão espiritual e que têm por missão nos ajudar. Ele fala aqui na resposta do bom gênio, que é a mesma coisa que o anjo da guarda, né? Que é aquele espírito superior, bom, que tem por missão nos auxiliar, nos ajudar. Agora, só recebe a ajuda quem quer receber, né? Porque eu posso querer ajudar, mas se o outro está totalmente refratário, não faz a sintonia, às vezes muito pelo contrário, o que eu poderei fazer? Os bons espíritos conosco são a mesma coisa. Eles não nos abandonam, estão sempre conosco. Mas o auxílio deles, essa ajuda deles, tem um limite, que é o limite da sintonia, de darmos a sintonia para eles. Porque você pode, né, chegar assim, Senhor Deus, permite que meu anjo da guarda me auxilie neste momento, porque eu estou passando por isso e por aquilo. E aí você faz aí uma oração, uma prece fervorosa, pedindo que o anjo da guarda lhe auxilie. Ok, a missão dele é essa mesmo, lhe auxiliar. Você termina a oração e já sai brigando com o outro. Como que ele vai lhe auxiliar? Porque, na verdade, a sua oração não foi sincera. Né? E eles falam justamente aqui, se pedirmos com sinceridade, o anjo da guarda está aí para ajudar. Mas quando pedimos só da boca para fora, porque, na verdade, nós não vamos dar um passo sequer para nos transformar, para nos melhorar, ele pouco poderá fazer por nós, porque é a lei de sintonia. Porque ele vibra numa faixa, você está vibrando em outra. Então, eles dizem, Deus me abandonou. O anjo da guarda acho que não quer mais saber de mim. Não, ele quer sim. É a missão dele, mas é você que não quer saber dele, né? Porque você não muda nada. Você continua vaidoso, orgulhoso, prepotente e assim por diante. Então, ele pouco poderá fazer a seu benefício. E, claro, ele pode se afastar momentaneamente? Pode, claro que pode. Porque ele vê que os esforços dele não estão redundando em nada, então ele diz, bom, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Certo? Porque isso é sagrado na lei divina. Os bons espíritos respeitam sempre o nosso livre-arbítrio. Mas lembremos que também é da lei divina que tenhamos que assumir as consequências do uso que fazemos do livre-arbítrio. Aí, é claro, quem está nos acompanhando já está pensando assim, mas se eu estava pensando bobagem e me preparando para fazer uma bobagem, por que o anjo da guarda não me tirou disso? Mas quem disse que ele não tentou? Claro que ele tentou, mas você não deu sintonia para ele. Pensou bobagem e resolveu fazer a bobagem. Então agora tem que assumir as consequências. Mas está doendo muito, eu estou sofrendo muito, a provação está muito grande. Sabe o que o anjo da guarda pode fazer por você agora? Te dar uma injeção de fé. Fé e resignação. Aguenta. Porque foi você que provocou. É a mesma coisa, né, Ronaldo? Que você tem ali, né? Está lá, a fogueira ali, está na sua frente. Né? É fogo. Né? Fogo queima. Né? E você está sentindo o calor. Aí você olha, mas será que queima mesmo, se eu colocar a mão? Eu falo, claro que queima. Não é para colocar a mão, não, ponha a mão. Mas eu preciso testar, eu preciso saber se isso queima mesmo. Você pode fazer o teste aí com um pedaço de madeira, com papel, com o que você quiser, mas não com a mão. Mas você, não. Eu vou provar que eu suporto a dor, se isso aí realmente queimar. Mas lá você põe a mão. Queimou. Queimou feio. Foi para o hospital, agora está lá, todo em tratamento, não pode usar a mão, não sei o quê. Senhor, me ajuda. Eu falei, meu filho,
Você tem que assumir essa dor agora. Não foi você que procurou. Você foi advertido o tempo todo por quem estava com você, os bons espíritos, todo mundo advertiu, não faça isso. Mas você quis fazer. Então, agora você assume as consequências. E aí você vai passar por, neste caso, por uma expiação. Não vai ter jeito, tá? Vai ficar sem a mão. Não vai poder usar a mão como você usava anteriormente por causa da queimadura. Então, nós nunca somos abandonados, e essa é a grande beleza que a doutrina espírita nos apresenta. Mas a ajuda divina, através dos bons espíritos, ela é sempre de conformidade com os nossos méritos, com as nossas intenções. E nós temos que lembrar disso, e é por isso, então, que eles responderam aqui na 910, né? Se orarmos a Deus e ao bom gênio, né, ao anjo da guarda, com sinceridade, receberemos o auxílio, sempre proporcional aos méritos. Nunca fora disso, mas não somos abandonados. E as influências espirituais, elas existem. E ele deixa claro isso na questão 459, quando ele fala das influências e que nós somos influenciados naquilo que estamos em sintonia. Então, devemos estar o quê? Como diz Jesus, vigiai e orai, para não cair em tentação. Só que também temos em Romanos, capítulo 7, 19 a 24, que são o versículo, quando Saulo de Tarso, naquela luta interna entre o bem e o mal, internamente dele, quando ele passa realmente a conhecer Jesus, a vivenciar o Mestre, ele tem uma frase dele que é impressionante. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse sim, eu faço. E aí, Marco? É a luta que nós temos que fazer e que Saulo, transformado em Paulo, continuou a fazer com ele. Ele reconhecia as suas fraquezas morais e que nem sempre ele conseguia realmente fazer o bem. E que, às vezes, né, os vícios falavam mais alto e ele não conseguia corrigir determinados ímpetos. Mas, ao escrever isso, ele estava sendo humilde, porque ele estava reconhecendo: olha, gente, não me santifiquem. Eu não sou um espírito puro. Eu estou longe disso ainda. Eu estou lutando comigo para ser um fiel discípulo de Jesus, né, um fiel exemplo. E assim como Paulo, nós temos que fazer essa luta, que é uma luta íntima, né? É íntima. Eu comigo mesmo, como você já lembrou, Ronaldo. Eu comigo mesmo. Eu tenho que reconhecer onde eu estou falhando, onde eu preciso realmente me melhorar, para começar a trabalhar comigo mesmo nessa melhora íntima, realizando essa minha autoeducação. Sendo, então, honesto comigo mesmo e humildemente me mostrando para os outros: olha, gente, calma, o Espiritismo nos ensina que não temos que endeusar ninguém, colocar ninguém num pedestal, todos estamos na caminhada evolutiva e eu não sou diferente de vocês. Se já conquistei algumas coisas até um certo ponto, outras eu ainda estou lutando. Tá? Então, me vejam como um ser humano normal, comum. E, aliás, essa é uma coisa que nós não podemos esquecer, né? Que nós somos seres humanos vivendo com seres humanos. E, às vezes, nós esquecemos disso. Né? E, no campo da educação, fazemos coisas, ensinamos coisas de forma assim tão automática, exigimos determinados conhecimentos, esquecendo que somos seres humanos e que precisamos nos amar, precisamos trabalhar o sentimento. O educador norte-americano Léo Buscaglia, ele lembra que nas escolas você tem todo aquele currículo, né? Tem todas aquelas disciplinas curriculares para estudar, aquela coisa toda. Aí você vai, isso, aquilo, entrou na universidade, você vai fazendo seu curso, caramba, e no seu curso, você está fazendo curso de história, porque você adora história, filosofia, você vai se formar nisso.
mas tem as provas, né? E tem matéria disso, e tem matéria daquilo, e de repente, meu Deus, eu não consegui o certificado. Por quê? Porque teve prova de matemática, né, no exercício de trigonometria. Eu errei. Mas o que tem a ver a trigonometria com alguém que está se formando em filosofia, em história? E nós esquecemos disso. E mantemos o sistema do mesmíssimo jeito. E esquecemos, gente, nós somos seres humanos. Cadê o amor? Cadê o sentimento? E nós não temos trabalhado isso. E a alta educação também ficou de lado. Ela anda meio que esquecida. E não é, Ronaldo? Nós estamos esperando que os outros se transformem. Nós estamos esperando que o governo mude. Nós estamos esperando que os corruptos deixem de ser corruptos. Mas se não estamos fazendo nada para que isso aconteça, vai acontecer. Mas sabe-se lá quando? Pela força das coisas. Mas nós temos que agir no mundo. Daí o nosso tema. A transformação do mundo, ou seja, a transformação da humanidade, depende do que eu estou fazendo. E aí, como você lembrou no início, Ronaldo, nós vamos para o coletivo, né? Porque aí eu começo, mas aí o outro também começa, então, e juntando todos esses esforços é que nós vamos conseguindo realizar a transformação. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar um pouco, para que possamos compreender que o esforço no bem nunca é em vão. Se falar de Jesus, aí vão dar aquela desculpa. Mas Jesus, né? Jesus é Jesus. Não. A, a, a minha esposa é educadora, continua ainda como professora aqui do município. Então, precisamos entender. Então, tem dia que é normal, ela está cansada, exausta, tiro, enfim, tudo que nós já sabemos que acontece. Então, há um desgaste emocional muito grande e, às vezes, vem o questionamento. Eu estou perdendo meu tempo, não vejo nada andar, caminhar, enfim. Mas, nesse espaço de tempo, que ela estava nessa interrogação, eu já falei isso aqui, eu acho que uma vez. Ela recebe um celular de um aluno, e olha que esse aluno tem deve ter aí uns 30 e poucos anos já, por aí, 30, 32 anos. Foi aluno dela lá atrás. Um aluno difícil, aliás, muito difícil. E aí manda mensagem para ela. Oi, olha só, tia Elane, tudo bem? Pô, que saudade. Hoje ele tem filho. Como eu me lembro de você, das suas falas, das suas, né, aquelas interrogações, que você pode fazer isso, olha, muda, sempre das orientações salutares para ele. E ele pede, boa noite, aí, ó, todos aí, gratidão a todos pelo carinho, muita paz. Então ele fala assim, ele falando que a educação está tão difícil e que saudade que ele tem dos pensamentos ao tempo bom, aí o tempo todo estamos sendo vigiados. Olha e siga em frente com bons pensamentos. É isso aí, esse é o caminho. Então, Marcos, aí aquilo parece que foi uma injeção de ânimo, porque ainda que pareça que nada está acontecendo, mas está. São sementes lançadas, que, aliás, é um tema que nós vamos usar aqui, sobre as sementes. Lembra lá do Evangelho que Jesus fala da semente que caiu no solo A, no solo B? Qual a parte que eu posso fazer agora para que nós possamos modificar o planeta? É tudo isso que nós estamos falando aqui, ó. Maria Clara, todo esse comentário. A luta é pessoal, é nossa, é individual. Então, Marcos, olha que bacana, ela começou a ver que não foi em vão. E aí começaram a vir outros, agora, atualmente, alunos, outros tantos, agradecendo, e alunos difíceis. Mas, enfim, onde eu quero chegar com isso? É na questão 911. E Kardec também pergunta, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Nós queremos deixar claro aqui, eu e Marcos, para todos, que a luta é individual e coletiva. Mas é uma luta, não adianta querer lutar contra o outro.
Eles querem, mas estão muito satisfeitos que assim não seja. Quando um homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las, compreende a sua natureza espiritual, vencê-las para ele, um triunfo do espírito sobre a matéria. É isso aí. Essa é a resposta. Eu vou ler de novo. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. É outro problema. Quando um homem crê que não pode vencer as suas más paixões, é que seu espírito se compraz nelas. E essa é uma verdade. Em consequência de sua inferioridade. Compreende, como eu acabei de ler, compreende a sua natureza espiritual, aquele que a procura reprimir em si, não no outro. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Como você vai? Pois é, eu quero, mas realmente os espíritos têm razão. Outros falam isso só da boca para fora, é só labial. Né? A alma não tem nada a ver com isso. Você quer, mas no fundo, você não quer sair do lugar. Essa é que é a verdade. Né? Puxa, você não quer parar de beber? Não, querer eu quero. Pronto, você já comunicou que esse seu querer, na verdade, não tem força nenhuma. Tá? Mas nós temos que querer realmente. Porque só quando nós queremos é que acionamos o nosso potencial divino. E somente quando queremos mesmo do fundo da alma é que poderemos receber o auxílio dos bons espíritos. Então, o querer ou a vontade, ele é muito importante e nós temos que saber acionar. Agora, temos que perseverar, porque não é uma coisa fácil. Não é assim, né? Da noite para o dia. Eu quero, tá, pronto, já vai acontecer. Não. Precisa de todo um esforço pessoal, né? Porque nós estamos em circunstâncias, muitas vezes, adversas, que não facilitam. Eu tenho um amigo que ele tinha um problema justamente com a bebida alcoólica. Tá? Mas ele sempre com aquele discurso, não, quando eu quiser parar, eu paro. Só que não parava nunca, né? Um dia, e ele mesmo contou, ele fez o depoimento, ele disse, um dia, quando eu acordei, né, despertei, né? E ele trabalhava, tá, gente? Ele trabalhava profissionalmente, né? Eu despertei assim, olhei, aquela coisa, onde é que eu estou, hein? Aí me dei conta que eu estava na rua, que eu tinha dormido na rua. Ué, eu dormi na rua? O que foi que aconteceu ontem, quando eu saí do trabalho? O de sempre, né? Ele foi beber. E aí ele percebeu, opa, ele falou assim, Marcos, foi aí que eu, sabe, deu aquela, meu Deus. E aí eu disse para mim mesmo, preciso de ajuda. E aí ele disse assim, olha, eu saía do serviço, né, e para ir embora para casa, e eu passava de frente a um prédio, e nesse prédio tinha lá uma placa, Alcoólicos Anônimos, reuniões de tal a tal hora. Eu nunca liguei para quê? Eu não preciso disso. Eu não preciso deles. Mas aquele dia, eu fui para o trabalho. Trabalhei. Quando o expediente terminou, saí, parei na frente do prédio, respirei fundo. Bem, hoje é dia que eles têm reunião. Vou subir. Falei, subir. Fui lá. Não foi nada fácil, porque o primeiro passo é você reconhecer que você tem um problema e que você precisa de ajuda. Foi uma luta. Nada fácil. E largar o vício, né? Dizer para si mesmo, eu não preciso da bebida alcoólica. Aí eu fui, com muito esforço, muito sofrimento, mas consegui. Varei o primeiro ano, aí você ganha medalha, um ano sóbrio, um ano sem
tocar na bebida. E assim eu fui indo e nunca mais eu bebi. Mas, e é que eu falo para todo mundo, há quanto tempo que você não bebe? Você já tem mais de 20 anos. Poxa, graças a Deus você se curou. Aí que é o erro. Não. Eu sou um doente, tá? Que estou em tratamento o tempo todo. Porque se eu colocar uma gota de álcool na minha boca, pronto, eu posso ir direto para o vício outra vez. Então, esse depoimento desse meu amigo é para mostrar isso. Tem que acionar o querer, sincero. Né? Tem que lutar consigo mesmo, vencer todos os obstáculos, a começar dos íntimos e dessas circunstâncias todas sociais que estão conosco. Mas podemos vencer. É claro que podemos vencer. Então, é o que eles colocam aqui na resposta a Kardec. Tem que acionar com toda sinceridade esse eu quero, para que realmente você acione o potencial divino, se abra para receber ajuda, tanto daqueles que estão encarnados quanto dos desencarnados, para que nessa luta aqui na Terra, leve o tempo que levar, você consiga realmente se transformar, e é uma transformação, na verdade, de ordem moral, e que nós reconhecemos que não é fácil fazer, mas nós temos o potencial e nós podemos, se realmente quisermos. E para finalizarmos, a 912, que é uma muito importante, e a resposta é prática. E assim, rasteira, sem muito rodeio. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Quer dizer, a sua luta interior. Tudo isso nós estamos falando aqui. E, dando continuidade, vou deixar o Marcos, mas eu queria finalizar aqui, Marcos. Eu vou ler Paz pela Paz, da canção do Nando Cordel, de 2000, já vai para 26 anos, 2026. Ele diz assim, ó, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz. Pelas crianças, paz pela paz. Pela floresta, paz pela paz. Pela coragem de mudar. Paz pela paz. Pela justiça, paz pela paz. A liberdade, paz pela paz. Pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz. Pelas crianças, paz pela paz. Pelas florestas, paz pela paz. Pela coragem de mudar. Paz pela paz. Pela justiça, paz pela paz. A liberdade, paz pela paz. Pela beleza de te amar. Paz pela paz. Para o mundo novo, paz pela paz. A esperança, paz pela paz. Pela coragem de mudar. Paz pela paz. Pela justiça, paz pela paz. A liberdade, paz pela paz. Pela beleza de te amar. Paz pela paz. Pelas crianças, paz pela paz. Pela floresta, paz pela paz. Pela coragem de mudar. Paz
pela paz, pela justiça, paz pela paz. É com essa mensagem que nós chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Educação, que este ano de 2026 seja o ano de trabalharmos e implantarmos a paz no mundo, começando conosco mesmo, nesse processo de autoeducação, de autoconhecimento, sempre com Jesus e com esta nossa realidade, que a vida continua sempre, porque somos imortais. Jesus nos abençoe, paz em todos os corações, todos que estão nos acompanhando, que vão nos assistir, recebam o nosso abraço e até próxima segunda-feira, 20h30, pela Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação. Até lá!